Dia 31 de janeiro, a igreja celebra a memória de um grande santo, São João Bosco, santo salesiano. Né? Por que salesiano? Dom Bosco fundou a congregação dos padres salesianos. E por que ele botou esse nome salesiano? Porque ele quis se espelhar bastante em São Francisco de Sales, santo e doutor da igreja, um santo extraordinário. Então, Dom Bosco fundou a sua congregação. Mas quem foi Dom Bosco? É muito interessante a história de Dom Bosco. Dom Bosco viveu aí por volta do ano 1800, mais ou menos, e numa época em que a Itália vivia uma situação muito complicada. E ele, então, notou que havia muitas crianças na rua, crianças abandonadas, sem formação. E exatamente Deus suscitou em Dom Bosco esse carisma de trabalhar com a juventude. E é muito interessante que aos 9 anos de idade, Dom Bosco teve um primeiro sonho dele. E Dom Bosco sempre recebeu as mensagens de Deus através de sonho, uma coisa muito interessante. Aos 9 anos de idade, ele teve um sonho marcante. Ele sonhou que estava assim, numa espécie de um campo, e havia ali animais terríveis, brigando e tal. E quando Dom Bosco se aproximou, os animais começaram a se tornar dóceis, né? E depois ele viu também que isso ia acontecer com os meninos que viviam assim uma certa delinquência e tal, e que com o aproximar dele, os meninos foram se transformando. E aí ele teve uma visão de Nossa Senhora Auxiliadora, né, que o Papa tinha proclamado solenemente auxiliadora dos cristãos, exatamente quando o Papa, no ano de 1805, ele conseguiu ser libertado de Napoleão Bonaparte, que o tinha prendido lá nas masmorras de Fontainebleau, em Paris, Papa Pio VII. O Papa inaugurou a festa de Nossa Senhora Auxiliadora, 24 de maio, quando ele voltou para o Vaticano, libertado de Napoleão. E foi a grande devoção de São João Bosco, Nossa Senhora Auxiliadora. Então, nesse primeiro sonho, ele viu Nossa Senhora Auxiliadora, ele tinha 9 anos de idade, chamando ele para trabalhar esses meninos que viviam ali naquela delinquência. Pronto, Dom Bosco foi crescendo, se tornou sacerdote e entregou a sua vida inteira para trabalhar com esses meninos. E é interessante que Dom Bosco ele teve muitos sonhos. Existe um livro, por exemplo, publicado nos Estados Unidos, 50 sonhos de Dom Bosco. Sonhos maravilhosos. Um desses sonhos eu gostaria de contar aqui porque ficou muito marcante na história da igreja. Dom Bosco um dia sonhou que ele viu uma barca, uma caravela, que se usava no tempo dele, né? E essa caravela estava assim no mar, muito agitado, e quem estava no timão, né? Na direção da barca, era o Papa, paramentado, né? Com as vestes pontifícias. E Dom Bosco viu uma tempestade tremenda e viu uma guerra. E essa guerra atiravam contra a barca do Papa, ou seja, a igreja, né? E num dado momento, a barca parecia que ia afundar, a caravela parece que ia afundar, de tanta o mar tremendamente agitado e toda aquela tempestade, fogos em cima dela. Mas eis que do lado direito e do lado esquerdo da barca levantam 2 colunas. E em cima de 2 colunas, 2 sinais. De um lado, Nossa Senhora Auxiliadora, e do outro lado, a Eucaristia. E de cada base das colunas saía uma corrente que prendia na barca de Pedro, na barca da igreja, e não deixava a barca afundar. Então, à medida que a barca foi caminhando, as colunas caminhavam junto e não deixava a barca afundar. E Dom Bosco prestou bem atenção nas 2 colunas, e ele viu escrito embaixo da coluna onde estava Nossa Senhora Auxiliadora, ele viu escrito assim: Maria Auxilium Christi Anorum, em latim, Maria Auxiliadora dos cristãos. E ele olhou para outra coluna, ele viu embaixo, ele viu o ostensório, né, em cima da coluna, e embaixo ele viu uma frase em latim: Salus Credentium, a salvação dos que creem, a Eucaristia. Então Dom Bosco percebeu que Deus estava mostrando a ele 3 sinais que eram o suporte da igreja. O Papa, que é a pedra de unidade, né, da igreja, as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela, Jesus disse a Pedro. Na coluna da direita, onde estava Nossa Senhora, ele viu então que Nossa Senhora era a mãe da igreja,
protetora da igreja, que sempre defendeu a igreja contra as heresias, contra os cismas, contra, né, todas as coisas que queriam destruir a igreja. Tanto é que o Papa Paulo VI, no Concílio Vaticano II, proclamou Nossa Senhora solenemente Mater Ecclesiae, mãe da igreja. E Dom Bosco viu que outra força poderosíssima que não deixava a igreja fundar era a Sagrada Eucaristia. Ou seja, o próprio Cristo presente no coração da igreja. Então, o Papa, como poder humano, porque a igreja é uma sociedade também humana, a Virgem Maria como mãe e a Eucaristia como remédio e sustento da igreja, mantinham a igreja forte para cumprir a missão dela até chegar ao porto do destino, que é o fim da história, até chegar ao céu. Sonho maravilhoso de Dom Bosco, que ele viu e ficou isso muito marcante na história da igreja.